Em mais uma ofensiva contra a Venezuela, os Estados Unidos atacaram um barco suspeito de carregar drogas do Oceano Pacífico. Na embarcação estavam 2 homens acusados de narcoterrorismo. Segundo autoridades, 2 homens acusados de narcoterrorismo estavam na embarcação e morreram. Desde agosto, o governo americano reforçou a presença militar para combater o tráfico de drogas no Mar do Caribe, perto da costa da Venezuela. Até agora, 107 pessoas foram mortas em pelo menos 30 ataques. Donald Trump acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de chefiar um cartel de drogas. O primeiro ataque terrestre contra a Venezuela foi realizado pela CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, segundo a imprensa americana. Um drone foi usado no bombardeio e o alvo foi um porto supostamente utilizado pelo grupo criminoso Tren de Aragua para transportar drogas aos Estados Unidos. Donald Trump autorizou a realização de operações secretas da CIA em território venezuelano em outubro. Uma autoridade do governo venezuelano classificou as ações americanas como semanas de loucura imperial. Além dos bombardeios, os Estados Unidos também realizam um bloqueio contra petroleiros sancionados na costa venezuelana para atingir a economia do país. O jornal argentino Clarín revelou que, sem espaço de armazenamento, a Venezuela começou a fechar poços de petróleo e pretende reduzir a produção nos próximos meses. O Departamento do Tesouro americano também anunciou a inclusão de 10 pessoas e organizações da Venezuela e do Irã em uma lista de sanções. Entre elas, uma empresa que teria comprado drones de combate iranianos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistiu que a adesão da Ucrânia à União Europeia é uma componente fundamental das futuras garantias de segurança do país. A declaração foi feita após as conversações com líderes europeus para fazer o balanço das negociações de paz. Ursula von der Leyen considera que a integração da Ucrânia na União Europeia é fundamental para assegurar a estabilidade e a segurança ao longo prazo do país. A posição foi reiterada após conversações com líderes europeus no âmbito do chamado Formato de Berlim, que reúne dirigentes da Alemanha, França, Polónia e outros Estados-membros. Numa publicação nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia sublinhou que a adesão da Ucrânia à União Europeia constitui por si só uma garantia de segurança, defendendo que a prosperidade de um Estado ucraniano livre passa inevitavelmente pela sua integração no bloco europeu. Segundo von der Leyen, os alargamentos anteriores demonstram que toda a Europa beneficia com a entrada de novos membros. As declarações surgem numa semana marcada por intensa diplomacia entre a Ucrânia, os Estados Unidos e os parceiros europeus. Após um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as garantias de segurança entre Kiev, Washington e aliados europeus estão perto de um entendimento. Apesar do apoio político, a adesão da Ucrânia enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade de reformas profundas e a aprovação unânime dos 27 Estados-membros. O processo tem sido travado em particular pelo veto da Hungria, cujo primeiro-ministro questiona o cumprimento dos critérios exigidos. Ainda assim, a Comissão Europeia garante que a Ucrânia está tecnicamente preparada para avançar, enquanto os líderes europeus continuam a debater soluções para acelerar o processo num contexto de guerra e negociações de paz em curso. No giro pelo mundo, em Moçambique, 4 garimpeiros ilegais morreram e mais de uma dezena ficou ferida após o desabamento de uma mina de ouro na província de Nampula, no norte do país. O acidente ocorreu na madrugada do primeiro dia do ano.
4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na sequência do desabamento de uma mina de exploração ilegal de ouro na localidade de Carapira, distrito de Monapo, província de Nampula, no extremo norte de Moçambique. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia. Segundo as autoridades, o acidente ocorreu na madrugada de 1 de janeiro e envolveu um total de 16 garimpeiros ilegais que se encontravam no interior da mina no momento do colapso. Os feridos estão a receber tratamento médico, sendo que alguns apresentam um estado clínico considerado reservado. A polícia aponta as chuvas intensas que se registram na região como uma das principais causas do desabamento, uma vez que fragilizam a estrutura das escavações artesanais, aumentando o risco de acidentes mortais. Após o ocorrido, as autoridades reforçaram o controlo e a vigilância nas zonas mineiras de Maraca, com o objetivo de evitar novos incidentes semelhantes. A polícia voltou a alertar para os perigos associados ao garimpo ilegal e apelou à população para que se afaste destas áreas de risco. 3 pessoas morreram após uma tentativa de invasão de uma mina de ouro na província de Patás, no norte do Peru, na noite de quarta-feira, 31 de dezembro. O confronto ocorreu na entrada da mina Papagaio, quando um grupo tentou aceder à área de extração e foi travado por seguranças privados. Em comunicado, a promotoria local informou que abriu uma investigação preliminar por homicídio após a localização de 3 corpos com marcas de disparos de uma arma de fogo. No local, a polícia encontrou pelo menos 11 cartuchos de bala. Patás, situada a cerca de 900 km de Lima, é considerada o epicentro da violência associada à exploração de ouro no Peru. A província encontra-se sob estado de emergência e militarização desde fevereiro de 2024, devido à escalada de confrontos entre grupos ilegais, seguranças privados e forças de segurança. A Alemanha defendeu a modernização do sistema das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança, para que o órgão reflita melhor as realidades políticas e geográficas do século XXI. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu reformas profundas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmando que o organismo continua preso a lógicas que remontam ao período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Em declarações à agência alemã dpa, o governante sublinhou que o Conselho deve refletir o mundo atual e dar um papel mais significativo aos países do chamado Sul Global, em particular às nações em vias de desenvolvimento, cuja influência internacional tem vindo a crescer. A posição alemã surge numa altura em que Berlim se prepara para apresentar em junho a sua candidatura a uma das vagas não permanentes do Conselho de Segurança para o biênio 2027-2028. Neste processo, a Alemanha vai disputar o lugar com Portugal e a Áustria. Questionado sobre a estratégia para garantir vantagem na corrida, o governante recorreu a uma metáfora futebolística, afirmando que a Alemanha deve estar disponível em todas as posições para os seus parceiros internacionais.